Hoje aqui na igreja, todo mundo que chegou falou que está calor. Por quê? Porque está calor. Olhe, quando está calor, eu vou dar para você um consolo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o mais perto do inferno que você vai passar é o que a gente está passando. Mas se você não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que você está passando é o mais perto do céu que você vai estar passando. Então, meus irmãos, vamos aguentar. A gente só tem que aguentar isso. Depois a gente vai para o céu, a gente descansa. Lá no céu não vai ter calor. Vai ter sol, mas a gente não vai sofrer. Amém? Tudo bem. Agora a pergunta que não quer calar, né? E será que lá no Éden tinha calor? No paraíso tinha calor? Não, pastor, tinha muitas árvores. Lá era muito fresquinho, né? No paraíso do Éden, quando Deus criou todas as coisas, ali tudo era fácil. No Éden não havia local, não havia espaço para preocupação. No paraíso não havia medos, não havia maldade, morte. De fato, eles viviam no que a gente chama de paraíso. Durante 8 anos disseram que eu vivia num paraíso. Era Fernando de Noronha. Ah, você vive num paraíso. E a gente acha que paraíso é só quando é uma coisa bonita. Mas a grande verdade é que, apesar de Fernando de Noronha ser uma ilha muito bonita, a gente sabe que dentro dela tem muito pecado e logo viver lá não é um paraíso. Apesar de todas as suas belezas naturais. Porque a Bíblia nos ensina, a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 9, que nós viveríamos do suor do nosso rosto. Depois do pecado, o trabalho virou laborioso, a gravidez virou algo difícil de ser levado até o fim, apesar de que nós a levamos, e dificuldades e problemas começaram a fazer parte do nosso dia a dia, e assim tem sido desde o começo da humanidade, depois da entrada do pecado. E muitas vezes, os maiores problemas que nós temos que lidar, nem é os problemas que nós estamos enfrentando. Muitas vezes nossos maiores problemas são os problemas que nós achamos que enfrentaremos. Não sei quantos aqui se encaixam com essa colocação. E essa tem sido a tônica de Jesus em Mateus capítulo 6. Jesus tem trabalhado muito a perspectiva do relacionamento nosso com Deus, fazendo-nos enfatizar que a principal segurança do nosso coração é quando nós estamos seguros de que Deus é o nosso Pai. A partir disso nós buscamos os seus elogios, a partir disso nós buscamos intimidade com Ele, a partir disso nós descansamos sabendo que Ele está cuidando e guiando a nossa vida. Então, no final do capítulo 6 de Mateus, que nós temos tratado aqui na exposição, nós temos aprendido repetidas vezes Jesus tomando cuidado, nos cercando por todos os lados, sobre o cuidado de Deus com aquilo que nós achamos que iremos enfrentar. Ou seja, com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 34, para a gente estar hoje expondo esse texto e encerrando o capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 34. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite.
Te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos aqui, porque o Senhor nos convoca para estarmos aqui, adorando o Teu nome, Senhor Deus, e ouvindo a Tua voz. Senhor Deus, que através da Tua palavra, que ela é viva e eficaz ainda hoje, Senhor Deus, nós possamos ouvir aquilo que o Senhor quer trazer para nós, Senhor. Mas que nós possamos entender que esse momento é Teu, para a honra e para a glória do Teu santíssimo nome, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale conosco, ó Pai, nos conduzindo, Senhor Deus, acalmando o nosso coração, através da consolidação, ó Pai, da pregação da Tua palavra ao nosso necessitado coração. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O texto sai trazendo umas conclusões, depois da análise de Jesus. O contexto do nosso texto é que Jesus fala que a gente não deve se preocupar com aquilo que a gente precisa. Vimos aqui que Jesus diz que nós não devemos nos preocupar porque Deus se preocupa com coisas ainda menores, cuida de coisas ainda menores do que nós. Por que não cuidaríamos de nós? Jesus nos fala que Deus cuida das flores, que Deus cuida dos pássaros, porque não cuidaria do ápice da sua criação, que são os seus filhos. O texto nos fala que Deus já entregou a vida do seu amado Filho Jesus Cristo por nós. Por que não nos daria todas as coisas que nós precisamos? Jesus nos fala que preocupar-se com o futuro, com aquilo que a gente precisa, é coisa de quem é órfão espiritual. Aqueles que não têm paz para poder se preocupar com aqueles que não valorizam as coisas dos céus. Então Jesus tira duas conclusões depois de tudo que ele falou, do versículo 25 até o versículo 34. A primeira conclusão tratamos no domingo passado, quando ele fala: se você entende que todas as suas necessidades são colocadas diante de Deus, que isso é preocupação de Deus, então faça o seguinte: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade. Essa deve ser a nossa principal meta. Quando eu olho para a minha semana, quando eu olho para a organização da minha vida, quando eu olho para a organização do meu dia a dia, o reino de Deus e a vontade dele precisa estar em primeiro lugar. E a segunda conclusão nós encontramos no versículo 34, porque no versículo 33 Jesus começa com portanto, e no 34 ele fala por isso. Ele está fazendo conclusões. Ele fala: se você entendeu tudo que eu estou falando, não fique preocupado com o dia de amanhã. Esse é o foco de Jesus nessa perícope inteira, do 25 até o 34. Uma das coisas interessantes sobre a preocupação é que a preocupação ela só existe diante da impossibilidade, diante da incerteza. Se nós temos uma conta para pagar, mas a gente tem dinheiro, a gente fica preocupado com essa conta? Não, você pega seu celular, abre o aplicativo, bota o dedinho, vai lá e paga a conta. Pode ser até enquanto eu estou escovando o dente. Mas, se chega a conta e você não tem dinheiro para pagar, o que acontece com você? Já recebi o salário, já acabou, como é que eu vou pagar essa conta agora? Você está impossibilitado, logo, você vai sendo levado para preocupação. Outra coisa interessante com a preocupação é que ninguém se preocupa com o passado. Nós só se preocupamos com... Outro rapaz, estou muito preocupado com uma coisa. Por que você está preocupado? Não estou preocupado se eu comi ontem. Mas já passou, tu não pode fazer nada. O que é que a gente se preocupa com o passado? Com consequências de coisas que eu fiz no passado que eu posso desfrutar no futuro. Rapaz, eu fiz um negócio que eu não sei se vai dar certo lá na frente. A grande verdade é que o nosso futuro, aos nossos olhos, ele é completamente incerto. O que é que vai acontecer amanhã? A gente acha que a gente vai acordar, que vai trabalhar, que vai cuidar das crianças, que vai estar bem de saúde. A gente acha essas coisas. Mas a gente pode ter certeza de alguma dessas coisas? A gente não pode ter certeza nenhuma. A gente confia na fala
na mentira, repetida várias e várias vezes, do que a ciência fala, não, daqui a 35 anos o efeito estufa vai ter assim, o mundo vai acabar em explosões vulcânicas. A gente fica ouvindo essas coisas que são teorias, mas são colocadas como ciência, como se fosse uma coisa certa. No ano 2328, o ser humano não vai morrer mais, porque a nossa tecnologia vai ter avançado a tal ponto que o ser humano não vai morrer mais. Meu filho, a teologia de 6.000 anos atrás já me ensinou que isso não vai acontecer. Mas a gente vai ouvindo essas coisas e vai tentando olhar para o futuro com alguma coisa que me dê a certeza, e a gente começa a viver no conflito, porque no fundo, não tem nada que vai lhe dar certeza. Não vindo do próprio homem. Então, o futuro é algo que ataca o ego humano. Porque o futuro ele traz algo que a gente não gosta de ver. O futuro nos revela que nós não somos deuses. O futuro nos revela que nós não temos controle da nossa própria vida. A realidade é essa. E muitas vezes o nosso coração se preocupa com isso. Porque nós queremos assumir o papel de Deus, de controle do futuro. E a coisa mais frustrante que você vai encontrar na vida é querer assumir o papel de Deus. Porque assumir a responsabilidade que Deus tem, sem o poder e a sabedoria que Ele tem, é loucura. Igual aquele filme, já viu aquele filme Todo Poderoso, né? Em que um homem assume os poderes de Deus e ele vai... Eu acho engraçado uma cena que ele vai tentar responder as orações, né? E ele passa a madrugada respondendo. Quando ele termina, tem a mesma quantidade de novo, né? Assumir o papel de Deus é pesado demais para o ser humano. Então, as nossas preocupações, elas podem vir por medo desse futuro, por traumas e de não querer que as coisas que nós vivenciamos no passado aconteçam novamente, por ignorância, por imaginação daquilo que a gente acha que pode acontecer. Acima de tudo, essa preocupação, Jesus está dizendo isso aqui, é uma deficiência de fé. É uma deficiência de como você não está lendo a sua vida, o seu presente e o seu futuro, à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque o futuro para nós é incerto, mas para Deus não tem nada incerto. O que é que vai acontecer amanhã na sua vida? Exatamente aquilo que Deus quer. O que acontecerá em 2398? Exatamente aquilo que Deus quer. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai enxergando umas coisas assim que é fantástico. Você pega o livro do profeta Isaías, abre no capítulo 53 e ele fala do servo sofredor que viria. Hoje, você lê aquela leitura, você lê o capítulo e faz, isso aqui é Jesus. Ótimo, só que Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus. Quando Deus vai falar com Abraão e vai chamar Abraão para ele ser líder de uma grande nação, Deus chega para Abraão e faz, olha, de ti eu vou formar um povo, esse povo vai crescer muito, ele vai morar dentro do Egito, ele vai passar 400 anos escravo no Egito, depois eu vou lá e vou tirar. Ele diz isso para Abraão. Então ele já sabia de Abraão, ele já sabia de Isaac, de Jacó, de José, que eles iam para o Egito, ele já sabia de tudo isso. Tudo já estava planejado pelas mãos do nosso Deus. O que é que está incerto para Deus no futuro? Qual é a má notícia que a gente recebe que Deus fala, eita, essa escapou? Nenhuma. O que Jesus nos chama a acreditar, ele diz assim, olha, você não tem controle para incumpridar a sua vida. Você não tem poder para cuidar das suas necessidades. Você não tem poder sobre o futuro. A única coisa que você pode fazer é confiar em quem tem o controle dessas coisas. Fé é quando nós, não é quando, tem uma noção que eu sempre gosto de repetir. A gente tem uma noção de que fé é achar que tudo vai dar certo. Essa definição de fé você não vai encontrar na Bíblia. Não, vamos ter fé. O que é que ela está querendo dizer? Vamos achar que tudo vai dar certo. Fé na palavra de Deus é quando nós acreditamos em algo que Deus nos disse.
mesmo que a circunstância me diga diferente, eu sei que a razão me pede para acreditar no que eu estou vendo, mas a minha fé confia naquilo que está na palavra. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter fé naquilo que nós não podemos ver. Eu gostei de uma definição que me ajudou muito na minha vida, e espero que ajude vocês também. A relação que existe entre fé e dúvida é uma relação parecida com coragem e medo. Se você pegar uma cobra e colocar dentro de um berço de uma criança de 10 meses, o que é que ela vai fazer com a cobra? Ela vai pegar a cobra. Ela vai botar onde a cobra? Vai botar na boca. A cobra se enroscando nela aqui, ela achando engraçado. Por quê? Porque ele é um bebê corajoso. É por isso? É por quê? Ela não tem medo. Agora, se eu chego na minha casa e eu abro a porta da minha sala e tem uma cobra, o que é que vai exigir de mim? Uma coragem, talvez para proteger a minha família ou qualquer coisa, de eu ir lá e dar um jeito de tirar aquela cobra dali. Isso significa que eu não tenho medo? Não. A coragem, ela existe quando existe o medo. A coragem é a vitória além do medo. A fé não é quando a gente não duvida de jeito nenhum. A fé é quando ela olha para a dúvida e faz: eu sei que meu coração não está muito firme nisso aqui, mas eu vou crer mesmo assim. É a vitória sobre a dúvida. É quando as decisões e as nossas emoções não são processadas à luz da dúvida, mas à luz da nossa fé, mesmo sabendo que tem uma dúvida ali. Então, quando nós estamos no meio da dificuldade, quando nós estamos diante do incerto, nós precisamos aprender a não duvidar das verdades básicas de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17 nos ensina que Deus é imutável. A Bíblia fala que Deus não muda. Não tem nem sombra de variação. É interessante porque sombra varia a cada minuto, né? Ele fala: Deus nem isso. Se isso acontecesse, nós estaríamos em plena escuridão. Então, eu preciso acreditar que o mesmo Deus que me ensina na palavra é o Deus que caminha comigo hoje. Porque Ele é imutável. Nosso Deus não tem variações de emoções, Ele não tem problemas psicológicos, Ele não amadurece, Ele é perfeito e Ele é imutável. Aquilo que Ele era, Ele é e sempre será. Salmo 139 nos ensina que Deus é soberano. Que Ele governa todas as coisas, que Ele faz descer reis, que Ele faz subir reis. Romanos 8, 28 nos ensina que Deus governa para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a quem Ele o chamou segundo o seu propósito. Precisamos lembrar nos momentos de incerteza que a sua vontade, ela é perfeita e agradável. Que Deus os transforme numa completa renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus nos ensina que Deus é bom, a palavra de Deus nos ensina que Deus é justo. Tem uma expressão que se repete nos Salmos, que diz assim: Deus é o nosso alto refúgio. O refúgio é o local para onde nós corremos para escapar de um perigo. E se ele for baixo, ele vai continuar sendo perigoso. O nosso Deus é o nosso alto refúgio. Pode vir até maremoto, o nosso refúgio é alto, nós estamos seguros. Então, quando nós olhamos para o futuro e nós enxergamos plenamente a nossa incapacidade, o chamado de Deus para nós é: confie em quem eu sou. Eu estou no futuro, eu sou seu pai, eu é que cuido daquilo que você precisa. As nossas preocupações se concentram onde a gente não pode fazer nada, mas acabam nos paralisando hoje.
acabam roubando a nossa alegria hoje. Então Jesus nos pede para confiar em Deus, naquilo que está fora do nosso controle. Mas Ele nos ensina a obedecer hoje o que nos foi confiado. Jesus coloca isso e diz: olha, você não tem controle sobre o amanhã. O que é que você pode fazer? O dia de hoje. Eu só posso trabalhar com o que eu tenho hoje. As minhas decisões são baseadas no que eu tenho hoje. Já acordei, já comi, estou bem, o que eu posso fazer? É isso que eu vou fazer, Senhor. Eu vou lá e faço. E Jesus aqui nos dá conselhos muito práticos. Qual é o conselho prático que esse texto nos deixa? Primeiro, um dia de cada vez. Parece tão simples, né? A sensação é que parece conselho de criança. Viva um dia de cada vez. Porque qual é a essência da preocupação? É que você vai projetar todos os anos que você quer viver para frente em um dia só. Nós não devemos tentar viver semanas, meses ou anos em um dia. E eu aprendi uma coisa com esse texto. Quanto pior a condição que nós estivermos, mais literal esse texto é. Às vezes, quando nós estamos diante de uma situação de saúde extremamente complicada, cheia de implicações e de dificuldades, e a gente fica pensando: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Um dia de cada vez. Uma vez eu estava até conversando com a minha mãe, eu disse: minha mãe, eu acho que tem dia que é tão complicado que é a cada hora basta seu próprio mal. Deixa que a próxima hora trará os seus próximos problemas. Deixa eu dar conta agora dá para fazer isso, vamos lá. O que aconteceu agora? Agora aconteceu isso, vamos dar conta disso aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é tão maravilhoso que Ele faz assim: olha, eu obriguei a sua estrutura a separar o mal que você tem que enfrentar em pequenas porções. Eu separei para o seu dia aquilo que você aguenta em um dia. Não queira pegar o restante, porque não vai dar certo. Viva este dia com as lutas e dificuldades deste dia, com a porção que esse dia traz de preocupação. No meio, você vai ser chamado a dormir. Dormir é o cúmulo da entrega. Né? Se a sua casa desabar com você dormindo, o que é que vai acontecer? Você vai morrer dormindo. Não é? Quando nós dormimos, seja você crente ou não, você se entrega completamente ao que está acontecendo ao seu redor. É Deus dizendo assim: você confia em mim, vai dormir. Só que quando nós não conseguimos confiar, o que acontece? Você não dorme. Porque você fica achando que aquela situação depende da sua força, dos seus pensamentos, dos seus contatos, das suas amizades. E Deus fala: meu filho, aos seus amados dá enquanto dorme. Jesus está dizendo uma coisa interessante. Ele fala: olha, vocês vão ter problema no futuro também. Mas uma coisa que nós não enxergamos é que, semelhantemente, no futuro vão ter problemas, mas novas porções da graça de Deus também. Hoje Ele me dá a porção que eu preciso, a porção de graça que eu preciso para suportar aquele problema. No futuro terão novos problemas e novas manifestações da graça de Deus por nós. Novas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Novos pensamentos e maturidade para enfrentar os problemas com outra realidade. Não adianta a gente querer viver o que está lá na frente hoje, não vai dar certo. Vai ser pesado demais para suportarmos. Precisamos entender o conselho de Jesus, o chamado de Jesus. 1 Coríntios 10:13 fala que nós não seremos tentados além das nossas forças.
Porque Deus é fiel e justo e nos proverá livramento em meio a essas aflições. Só que isso só funciona quando você vive um dia de cada vez. Meu Deus, como é que eu vou escapar disso? Nem chegou lá ainda. Eu nem mostrei o que é que eu estou preparando ainda. Eu nem derramei da minha graça que eu estou reservando para aquele momento. Tem uma história da nossa família. Quando meu pai se acidentou e virou cadeirante, eu tinha 3 anos, o Serginho tinha 5, o André tinha 7. E foi um grande rebuliço na nossa família. Eu não me lembro de nada, afinal eu tinha 3 anos. Mas a gente sabe da história. Meu pai conta isso com a boca cheia de alegria. E uma das orações que ele fez para Deus foi o seguinte: Senhor Deus, não sei como é que eu vou sustentar a minha família agora, mas Senhor Deus, me dá pelo menos o privilégio de eu terminar de criar os meus filhos. E o que é que Deus fez? Deus deu 8 netos para ele. E ele diz isso: minha oração foi que Deus permitisse eu cumprir com o meu objetivo de criar os meus filhos. Deus me deixou chegar na sobremesa da vida. Não só criou os filhos, como agora tem participado da vida de 8 netos. Talvez chegue mais, não por mim, viu? Nem eu, nem Serginho, mas ainda tem um filho aí que ainda tá na luta. A cada dia virá o seu próprio mal, a cada dia virá a própria porção de graça derramada de Deus sobre nós, para que nós possamos vivenciá-la. Toda preocupação com o amanhã, toda incapacidade que vem na nossa vida, vem para nos ensinar algo que também muitas vezes somos relutantes em aprender. Aprender a esperar no Senhor. Se existe uma coisa que o ser humano odeia fazer, ainda mais o ser humano da fibra ótica, do 4G, do 5G, é esperar. Mas o salmista fala: esperei com paciência no Senhor. Eita, coisa difícil. Mas os problemas muitas vezes vêm para nos incapacitar e mostrar e revelar uma realidade espiritual que muitas vezes nós ignoramos. Que Jesus também já disse, João capítulo 15, versículo 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Aí Deus vai abençoando, vai provendo na nossa vida, aí a gente acha que a gente está começando a fazer coisa por conta própria. Aí Deus fala: eita, se perdeu. Sabe aquele menino que acha que está andando de bicicleta porque o pai está segurando atrás no selinho? Pai, estou conseguindo, e o pai aqui segurando. E ele achando o máximo que ele está conseguindo. As nossas impotências devem nos levar para nos confiar diante do onipotente, aquele que tem todo o poder. Muitas vezes a gente conversou sobre isso também na escola dominical hoje. Esses momentos de dores e de sofrimento que fazem com que a gente precisa lembrar desse texto. São momentos onde nós somos levados a ouvir como um megafone a voz de Deus. E o que Deus nos convoca é para uma rendição. Nos colocarmos completamente debaixo da mão de Deus. E por fim, quando você se vê diante das incertezas do futuro, a palavra de Deus nos convoca no Tiago capítulo 1, versículo 5, a pedirmos sabedoria a Deus para enfrentá-las. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peça com fé. Não duvide de modo nenhum. Creia que o que Deus que está prometendo, que é a sabedoria, vai ser dada, porque você está pedindo a quem prometeu que ia ser dada. Deus nos deu 16 a 18 horas para vivermos um de cada vez.
Precisamos aprender com o salmista, como ler no Salmo 4, versículo 8. Em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, ó Deus, me fazes descansar. Pastor, então o que é que a gente faz em relação ao futuro? A gente não vai planejar nada, não, é? A Bíblia nos chama a sermos prudentes e responsáveis. A Bíblia nos chama, se nós temos capacidade para isso, a planejarmos a nossa aposentadoria, a fazermos um plano para a nossa família, a fazermos um plano para a nossa carreira, para repensarmos a educação dos nossos filhos. A Bíblia nos chama para essas coisas. Mas nós precisamos entender que, primeiro, a resposta final do nosso plano vai vir de quem? Vai vir do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Segundo, não coloque a sua esperança nos seus planos. Coloque a sua esperança no seu Deus. Se os seus planos derem errado, não tem problema. São os planos de Deus que estão dando certo. Confie no plano que Ele está traçando. Fé, meus irmãos, ela só vai crescer se ela for cultivada. Precisamos constantemente pregar ao nosso coração. Vocês vejam a quantidade de versículos que eu citei para vocês hoje à noite. Nós precisamos aprender a memorizar. Para quando o nosso coração quiser sair da palavra de Deus, você vai lá e prega a palavra de Deus para ele de novo. Ele quer sair de novo, você prega a palavra de Deus para ele de novo. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos anos significa esse até aqui para você? Tem uns aqui que são 12, 10, outros que são 50, 70, né, meu prefeito? Até aqui nos ajudou o Senhor. Será que Ele não vai fazer amanhã? Será que o Deus que não muda nos ajudou até hoje e vai nos abandonar para frente? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, Senhor Deus, pela Tua graça, Tua compaixão, a forma como o Senhor tem cuidado de nós é maravilhosa, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo maior símbolo, ó Pai, do Teu cuidado, do Teu amor, ó Pai, por nós, que é Jesus Cristo. Ele se humilhou, deixou a glória, para vir aqui e assumir o nosso lugar, nos servir, Senhor, como servo, entregando a nós a sua justiça, recebendo o nosso pecado, uma troca graciosa, Senhor Deus, sacrificial, e muitas vezes nós perdemos ela de vista. Olhamos tanto, Senhor Deus, para os problemas que nós vivenciamos, para as questões que nós achamos que temos que enfrentar sozinho e perdemos de vista o sacrifício do Teu Filho amado Jesus. Senhor Deus, nos ajuda a confiar em Ti, na porção que o Senhor tem separado para nós a cada dia. E nós possamos entender que o Senhor está muitos dias na nossa frente, muitos anos na nossa frente. Não nos permita, Senhor Deus, enxergar o sofrimento como um intruso na nossa vida. Mas como muitas vezes, Senhor Deus, é elemento participante da nossa caminhada para sermos a semelhança do Teu Filho Jesus. E nós possamos enxergar, ó Pai, que Cristo não nos livra da tempestade, mas entra na tempestade junto conosco. E que pode sim acalmar a tempestade e pode sim acalmar o nosso coração em meio à tempestade. Que a nossa fé, ó Pai, naquilo que a Tua palavra nos ensina, seja firme, Senhor. Que possamos assumir um compromisso contigo e buscarmos a Ti e pregarmos a Tua palavra diariamente ao nosso coração.
Eu não sei, Senhor Deus, a luta de cada um aqui presente. Eu não sei os anseios do coração, as dificuldades do coração, Senhor. Aqueles pensamentos até que dificultam estar aqui, Senhor Deus, mas Tu sabes. Mas que eles saiam daqui relembrados quem Tu és. Que eles saiam daqui entendendo, Pai, que aqueles que já assumiram um compromisso contigo, já creem em Ti como Senhor e Salvador, que o Senhor há de cuidar de cada detalhe. Que cabe a nós no hoje obedecer a Ti, Senhor Deus. O futuro está nas Tuas mãos. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais uma vez as palavras e os ensinamentos de Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.